Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula? Tá preparadinho? Tá preparadinha aí? Beleza, então, vamos lá. Vamos começar com a autocorreção da lição de casa. Página 97, abrindo, por favor, na página 97. A gente está vendo aquele anúncio do Greenpeace, né? Você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Olha que interessante nessa propaganda aqui. A gente está vendo nada mais, nada menos que Chapeuzinho de um lado, o lobo do outro lado, os dois surpresos. E cadê a floresta? Foi devastada, né? Não é legal. Que bacana, não o desmatamento, mas a propaganda foi bem criativa, pegou bem no emocional das pessoas e a importância de conscientizar as pessoas que elas precisam respeitar o meio ambiente, não é verdade? Bem bacana. Vamos então responder, né? Lembrando que você vai ver a minha resposta, vai comparar com a sua. Se você fez na mesma linha, pode pôr um certinho aí, tá bom? Aqui, história infantil, o anúncio faz referência, gente, à história de Chapeuzinho Vermelho. Por favor, veja aí se você escreveu Chapeuzinho com C maiúsculo, vermelho com V maiúsculo, porque são substantivos próprios, sempre com inicial maiúscula, e quinto ano já não pode mais errar nisso, combinado? Muito bem, a frase em destaque na propaganda é: você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Leva a gente a uma reflexão, não é verdade? Certamente a imagem não está retratando a conhecida história infantil, não é mesmo? Então, a que história a propaganda se refere? Gente, a história, ela se refere, né? Na verdade, a propaganda, né? Ela se refere à história do desmatamento, tá bom? Uma história triste que a gente precisa, né, se conscientizar e parar com isso, não é verdade? Você deve ter observado que essa propaganda não vende um produto, ela vende uma ideia. Isso. Qual é a mensagem que ela transmite, gente? A importância da preservação do meio ambiente, em especial das florestas. Essa é a mensagem, tá? Preservação das florestas. Legal, né? Pode pôr um certinho de verde aí, meus amores. O exercício 2, pause o vídeo, tá bom? Para você conferir palavrinha por palavrinha. Só que tem duas coisas para fazer aí. Primeiro, preencher a tabela. E depois fazer a trilha, né? Que leva Chapeuzinho Vermelho até o final. Só que você tem que fazer o caminho só com as palavras de sílabas, duas sílabas, né? Então você vai lá no alho, bolha, galho, você tinha que pintar esse trajeto só com as palavrinhas de sílabas, tá bom? Então pausa um pouquinho a tela, confere palavrinha por palavrinha. Errou? Apaga e põe o correto. Combinado? É bom. E sempre quando você erra, veja por que errou. Tente descobrir o motivo do seu erro, porque fazendo isso, o seu cérebro vai registrando as informações e vai ser mais difícil você cair nesse erro novamente. Legal, né? Bom, explicações novamente, né? Ditongo, 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 são as palavras, né, que tem lá na sílaba, na mesma sílaba, duas vogais juntinhas, tá bom? Então, por exemplo, cadeira, lá na sílaba dei, tem duas vogais juntinhas, elas não se separaram, ou seja, o que é um ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Não confunde palavra, que ela vai estar junta lá, né? Com sílaba, tá bom? Bom, e tritongo? Três vogais juntas na mesma sílaba. Na língua portuguesa não existem palavras com quatro vogais juntas na mesma sílaba, tá bom? Máximo três vogais juntas, que a gente vai chamar de tritongo.
Hiato são as vogais separadas, elas estão juntas na palavra, mas na hora de separar em sílabas, uma vogal fica em uma sílaba, a outra vogal em outra sílaba. Mo, é, da, duas vogais. Lembrando que ditongo é vogal e semivogal. Vogal forte, semivogal fraca, tá bom? Lá no hiato são duas vogais, as duas são fortes. Mo, é, da. Combinado? Bem facinho, né? Encontros vocálicos, tá bom? Encontro de vogais, encontro vocálico. Agora vamos então, continuando aqui, dígrafo, né? Duas letras, um som. Muito fácil, duas letras, um som. Por que duas letras? Por que você não fala duas vogais, professora? Porque são duas letras, pode ser consoante, pode ser vogal. An, em, in, on, um, com M de Márcia ou N de Nani, são dígrafos. Duas letras, um som. Muito bem. E encontro consonantal, na mesma sílaba, por exemplo, prego, PR, não é verdade? E quando a gente separa também, tipo objetivo, né? O B numa sílaba, o J em outra sílaba. Objetivo, certo? Muito bem. Dito isso, você tinha que pintar os quadros com a cor que tem aí na legenda, de tongo vermelho, dígrafo verde, tritongo azul, laranja para o hiato e o roxinho aí para o encontro consonantal, certo? Então aí as cores, pause o vídeo, olha para a tela, olha para o seu caderno, combinado? Tá certinho aí? Põe o seu certo de verde. Continuando, então, lição de casa 9. Já estou dando a lição de casa, né? Muito bem. Olha que legal. Em cada quadro abaixo, apenas uma das palavras deve ser acentuada. Localize-a e acentue-a corretamente. Então, tá lá, chapéu esquisito. Uma dessas palavras, apenas uma, terá acento. Clínica municipal, lugar horrível e por aí vai. Combinado? Faça frases com o singular das expressões. Narizes arrebitados. Isso está no plural, né? Narizes arrebitados. Agora pensa só em um. Eu não falo um narizes, eu falo um nariz, não é verdade? Então, singular, nariz. Nariz arrebitado. Aí você faz uma frase, então, com a expressãozinha nariz arrebitado. Rapazes infelizes, singular, e atrizes talentosas. Tudo bem? Muito legal, né? Agora, gente, eu quero falar do nosso pequeno príncipe. Lembram dele, do nosso livro? Então, meus amores, íamos fazer uma avaliação de verificação de leitura no final de março, só que a gente teve que parar por causa da pandemia, né? Do Covid. Então, já deu aí, ó, março, né? Estamos em maio, então já deu tempo suficiente para ler o nosso livro. O que que nós vamos fazer? Vou te explicar. Vou falar um pouquinho aqui do livro e do autor, não da história, tá bom? Porque a história, lá no questionário de frequência, você vai fazer uma avaliação de verificação de leitura. Vou dividir essa avaliação em duas partes, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, você faz a primeira parte, amanhã, sexta-feira, você faz a segunda parte, é uma avaliação de leitura do livro, de verificação de leitura do livro, tá bom? Isso, a avaliação. Muito bem. Falando um pouquinho do Pequeno Príncipe. Ah, o Pequeno Príncipe, não é verdade? Então vamos lá, gente. Quero falar um pouquinho do Pequeno Príncipe. Olha o nosso livro aí e o nosso autor francês, tá bom? Difícil falar o nome dele, tá bom? Antoine de Saint-Exupéry. É difícil, né? Muito bem. Olha só que interessante agora as coisas que eu vou passar para vocês, tá bom? Entre os 5 livros mais lidos do mundo, O Pequeno Príncipe, gente, entre os 5 livros mais lidos do mundo, com mais de 200, né, 200 milhões de cópias vendidas. Olha aí, 200 milhões de cópias vendidas. Esse livro, gente, é uma das obras mais famosas da história. A França considera esse livro como o livro, né,
top do século XX, né? Muito bem. Olha só, o nosso autor, o Antoine de Saint-Exupéry, ele também era aviador. Coincidência, né? Nossa história tem um aviador, não é? Quer ver outra coincidência, gente? Vou falar para vocês. Em 1935, o Antoine, que é o escritor, né, o Antoine de Saint-Exupéry, ele fez uma tentativa de viajar, um recorde, né, de viagem. Ele queria quebrar o recorde de viagem mais rápida. E ele estava sobrevoando o deserto do Saara e ele caiu. Outra coincidência, não é verdade? Nós temos o aviador da nossa história e ele caiu. E ele caiu de verdade, gente, e ele conseguiu sobreviver. Ele foi socorrido ali por algum habitante próximo e ele conseguiu, mas ele passou 4 dias, gente, lá no deserto do Saara. Interessante, não é verdade? Gente, foi o próprio Antoine de Saint-Exupéry que pintou as ilustrações do livro. Mas ele não se considerava um artista não, certo? Bom, quase todos os capítulos do livro, eles são críticas, gente, à sociedade, né? A nossa sociedade. Então vocês vão perceber que o Pequeno Príncipe ele faz paradas, né? E ele encontra só que quando ele chega no planeta Terra, ele encontra milhões, né? Então ele encontra um bêbado, ele encontra um rei egocêntrico, ele encontra um homem muito vaidoso, ele encontra um empresário muito, muito ocupado, ele encontra um acendedor de lampiões, ele encontra um geógrafo. Agora, para pensar um pouquinho, quantas e quantas pessoas com esse perfil, né? Que ele mostra no livro, quantas pessoas vaidosas, quantas pessoas egocêntricas, né, que só pensam em si mesmas, não é verdade? Então, repara um pouquinho que cada passeio que ele faz em cada planeta, ele encontra um perfil de pessoa que aqui ele vai encontrar milhões dessas, né, no planeta Terra. Gente, olha que interessante, já que eu estou falando do autor e do livro, o final da vida de Antoine de Saint-Exupéry também foi misterioso, como o do nosso Pequeno Príncipe. Gente, ele escreveu o livro lá nos Estados Unidos. Ele morou um pouco nos Estados Unidos, mas depois ele voltou para a França e ele voltou para a Força Aérea Francesa. Em uma missão de reconhecimento, em 1944, o avião dele desapareceu e ele nunca mais foi visto. Não se sabe se o avião dele foi abatido por um avião inimigo, né? Nunca ninguém encontrou o corpo do nosso autor. Bem parecido também, aí foi uma coincidência, né? Com a história do nosso Pequeno Príncipe. Outra coisa, o livro O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido do mundo. Ele foi traduzido, gente, nossa, para dialetos, linguagens de tribos distantes, indígenas. Gente, a tradução do livro O Pequeno Príncipe só perde para a tradução da Bíblia e do Alcorão, para vocês verem como esse livro, né, é muito bom, lido por milhões de pessoas. E nós fazemos parte agora dessas milhões e milhões de pessoas, não é verdade? Então tá aqui o nosso autor, né, o Antoine de Saint-Exupéry. Difícil falar o nome dele, né? Mas é ele aqui. Então, o que você vai fazer? Até agora, eu falei algumas curiosidades, né, do Pequeno Príncipe. Esse livro está entre os 5 mais lidos do mundo. É um livro que não podia, né, ficar fora da nossa leitura. Bom, não falei da história. Falei um pouquinho do autor, falei um pouquinho do livro. Você vai fazer, então, aqui embaixo, onde eu coloco normalmente o questionário de frequência, a avaliação, primeira parte, amanhã, a segunda parte da avaliação. Combinado? Bom, como estou falando de livros, estou falando de um autor, quero falar também
tá? De um outro autor maravilhoso que vocês vão adorar, certo? Mas para começar, eu preciso que vocês assistam ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. É, meus publicitários, é verdade, a gente está mudando de assunto. Então, meus amores, pede aí para a mamãe fazer uma pipoca para vocês, convida a mamãe, o papai, quem está aí na casa de vocês, assistam ao filme A Fantástica Fábrica de Chocolates. Quem tem Netflix, tá mais fácil, vai lá na Netflix. Se você não tem Netflix, não fica preocupado não. Eu coloquei aqui embaixo em azulzinho 2 links do filme, só que ele está lá no YouTube. O problema do YouTube é que a imagem, né, o som, não tem assim uma boa qualidade, mas dá para você assistir também, certo? Agora, se você já tem Netflix, por exemplo, você já pode assistir pela Netflix, que a qualidade, né, da imagem e do som são melhores. Mas se você não tem, não tem problema nenhum. Tem 2 links aqui que eu coloquei, ó, tá? E você pode assistir, né, por aí, lá no YouTube. Combinado? É, gente, Roald Dahl. Quem é o Roald Dahl? É um autor maravilhoso. Ele escreveu justamente, é perfeito para a idade de vocês. Os livros dele são perfeitos para quem tem 10, 11, 12 anos. São livros maravilhosos. São tão bons que a maioria dos livros do Roald Dahl viraram filme. Temos vários exemplos. O BGA, que é o Bom Gigante Amigo, que passou aí dias atrás na TV, não foi? Num domingo, se eu não me engano, à tarde. É o Bom Gigante Amigo, Matilda, livros que viraram filme, tá bom? Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, gente, a lição hoje foi gostosa, hein? Arruma um tempinho aí, junta a sua família, faz uma pipoca, assiste a Fantástica Fábrica de Chocolate, que vamos ficar aí algumas semanas falando sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate. Combinado, meus amores? É isso então. Se ficar alguma dúvida, por favor, pode escrever para mim, tá bom? Um super beijo, meu querido, um super beijo, minha querida. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!